Estamos iniciando mais um Em Revista, nessa quarta-feira de feriado nacional, 21 de abril. Eu estou aqui para fazer esse programa a respeito de quê? Lockdown. Afinal de contas, prós e contras. Vocês acham que resolveu? Que não resolveu? As estatísticas mostram que o número de mortes continua aumentando, mas agora, de repente, São Paulo disse, não, houve uma mudança, diminuiu. Será? E como estão sobrevivendo os empresários? Como estão sobrevivendo os pequenos? Afinal, os juros continuam, os IPTUs continuam, a água, a luz, gás, a gente tem que pagar. Então, como sobreviver a isso? Como estar convivendo com isso? Então, vamos lá, eu não aglomero, não participo de aglomeração como outras pessoas e, de repente, você acaba tendo que pensar ou repensar. Será que não contrai o Covid? É o seguinte, eu sou microempreendedor, mas no momento está impossível. Por mais que eu tente me adequar, a coisa está cada vez pior. Já tentei de tudo. O que será? O que vai acontecer daqui a pouco? Já pedi empréstimo, já fiz isso. Então a situação está ficando inviável. Eu sei que, por um lado, o pessoal tem que se recolher, mas também não está adiantando se recolher. O que vai acontecer? Você não sabe. E eu quero estar chamando aqui, para estar participando também desse debate, o padre Cleudon Amaral, que é um sacerdote religioso e que, portanto, é uma pessoa afetada pelo lockdown. Grande sujeito, grande sujeito. Porque, afinal de contas, os templos, as igrejas ficaram fechadas e ficou tudo muito online, né? Tudo muito cerceado, mas eu acho que o posicionamento dele é a favor do lockdown mesmo assim. Eu quero entender o porquê. Né? Vamos chamar o Silvio de Freitas, que é um grande debatedor de televisão, um homem que tem milhares ou milhões de acessos na internet, né? E desenvolve todo um trabalho tão bacana. Silvio. O Cleudon entrou, padre. Oi, padre. Tudo bem? Como é que vai? Estamos aí juntos. Estamos. E já iniciando aqui o debate sobre o lockdown, eu falei que as igrejas foram afetadas, mas mesmo assim, eu acho que você tem um posicionamento a favor do lockdown, né? Pelo que eu já conversei contigo, e eu vou querer saber o porquê. Estou aqui já com o Dr. Luiz Fernando Antucci, com o Dr. Haroldo Lopes e também com o Silvio de Freitas, esse grande debatedor e desafiador na internet, né? Através dos seus dois canais, né? O Verdade Oculta e os Sete Sinais, e que é chamado de um dos pais das teorias da conspiração no Brasil. Aí, doutor Zantucci, pega mais ainda, viu? Porque teoria da conspiração, e ele é um dos papas disso no Brasil. O Brasil ouviu todo o posicionamento do doutor Luiz Fernando Corrêa Zantucci a respeito do lockdown, aonde ele mostrou estatísticas na Europa, ele falou a respeito de ser algo questionável, né? Então, eu quero ouvir do padre Cleudon por que ser a favor do lockdown. Por que o senhor acha que é válido, sim? Bem, um grande abraço para todos, é uma alegria poder revê-los. A minha opinião, não é a opinião da Igreja, porque a própria Igreja Católica Apostólica Romana em si, ela tem alguns que são a favor, que são contra. Isso daí vai muito de uma posição pessoal, né, da pessoa. A Igreja... O legal é que a Igreja não impõe a Igreja Católica. Ela não colocou assim, uma opinião oficial aqui no Brasil ou fora do Brasil. A meu ver, pelo que eu vejo nos outros países e pelo que eu leio a nível de ciência, o lockdown ele é preciso, desde que ele fosse feito rigidamente.
Eu sempre falo em televisão, em rádio que eu vou, que seria preferível você ficar 3, 4 meses de lockdown completo do que essa situação de fique em lockdown, quando começa a diminuir a entrada na UTI, já libera. Então não adianta, fica um círculo vicioso. A hora que começa a melhorar, libera, piora de novo. A hora que piora, faz o lockdown, começa a melhorar, solta e piora de novo. Então esse vai e vem, né? Ele não é saudável. Aí você fala, mas e como é que fica a situação socioeconômica do Brasil? Essa situação econômica do Brasil, se você fizer um lockdown 3 meses, 4 meses, vai ser difícil? Vai. Mas em 3, 4 meses, de repente, o vírus ele perde a força e quando você volta que nem foi em Wuhan, que nem foi em outros países, você volta praticamente e de uma maneira gradativa ao normal. Agora, se você faz o lockdown e a hora que começa a dar uma melhoradinha, você já abre as portas, o vírus ele volta a pegar força. E aí, isso se estende para 2, 3, 4 anos, ao invés de o vírus perder completamente a força dele. O problema é que nós estamos no Brasil, um país que o povo não tem esse conhecimento, essa disponibilidade, essa sabedoria de fazer o lockdown. Porque mesmo tendo um decreto-lei, eles fazem festas clandestinas, eles fazem superpopulação em ônibus, em outros lugares, e acaba o vírus continuando e se expandindo. Então, ou faz o lockdown de forma radical, ou então libera de uma vez, quem quer morrer, que morra. E aí, quem sobrar, sobrou. Por quê? Porque a gente está numa situação, Evê, que já faz o quê? 2 anos, praticamente 1 ano e meio, que a gente está nessa tortura. Eu não estou saindo de casa, amigo. Você está trabalhando na televisão. Eu estou preso dentro da minha casa. Você sabe o que é ficar preso 1 ano e meio aqui dentro? Eu estou preso 1 ano e meio. A ponto de ficar biruta. Entendeu? O que eu já traduzi de livro, o que eu já li da minha biblioteca, o que eu já não tem mais, até seriados não querem mais me ver. Até os seriados, quando o padre aparece na frente da televisão, o seriado, não, por favor! Nem seriado tá me suportando mais. Então tá uma situação que ou a gente faz o lockdown para exterminar esse vírus, para ele perder a força de vez, ou então a gente vai ficar nessa tortura, mais quanto tempo? Mais 1 ano e meio? Mais 2 anos? É que tem vários fatores envolvendo isso, né? Tem vários fatores. Que as pessoas Mas aquilo que eu te falei, se você fica 3 meses parado, 3 meses, 4 meses, ninguém vai à falência. Agora, se você ficar nessa tortura de 1 ano e meio, 2 anos, tá todo mundo quebrando, querido. Aqui na minha rua, o que tem de loja fechada, né? Porque o cara quebrou, porque 1 ano e meio de tortura. Sabe, você consegue sobreviver com 25% do que você ganhava? A maioria não consegue. Infelizmente, a maioria não consegue viver com 25% só. Agora, as pessoas... Uma outra situação é a igreja em lockdown. No seu programa, deu uma confusão aí na semana passada, porque eu era a favor da igreja ficar fechada. Eu não sou a favor da igreja ficar fechada porque eu sou comunista, porque eu sou a favor dessa conspiração. Não, esse negócio de conspiração, desculpe quem é a favor, mas é coisa de louco para mim. Isso daí é coisa de louco. De quem não foi direto para o Silvio, não foi. Não foi. Isso daí, para mim, eu não aceito teoria da conspiração. Para mim, ele tem os argumentos dele, respeito os argumentos dele, mas eu, pessoalmente, não aceito. Isso daí, ao invés de trazer paz e tranquilidade para o povo, isso daí só deixa o povo mais esclerosado, mais ainda do que a própria pandemia já está deixando. Eu acho que nós temos que tentar trazer soluções, não pôr fogo na lenha. Mas eu vou deixar os outros falarem, e aí a gente vai conversando, e eu vou colocando meu ponto de vista. Ninguém é obrigado a aceitar. Eu vou ouvir primeiro o Silvio, depois o doutor Haroldo. E então, Silvio de Freitas,
como a teoria da conspiração foi citada, eu acho que nesse caso, a teoria da conspiração não é nem ela, no caso, uma teoria da conspiração. Eu acho que nesse caso ela é em cima de fatos concretos. Seria isso, Silvio? Então, primeiro, Ivê, muito obrigado pelo convite, meu querido amigo. Espero que você esteja melhor, tá? Vê se cuida. Um grande abraço ao Dr. Haroldo, um abraço ao Dr. Luiz Fernando e o Padre Cleodon, que eu tenho um carinho por ele, eu gosto dele, gosto das opiniões dele, claro, e respeito muito, né? Então, gente, em relação ao lockdown, que é o tema, né, eu acho que é uma questão de credibilidade, né? O Brasil, tanto em instância federal como estadual, não tem um mínimo de credibilidade para exigir nada de ninguém. E quando exige, é na base da força. Então, ou seja, você não pode abrir seu comércio, você não pode vender sua mandioca na rua, você vai preso se fizer isso. Em contrapartida, os ônibus lotados, transbordando de gente, o trem, o metrô. Então, é ridículo você exigir algo do povo que você não faz a tua parte. Então, tanto instância federal foi um caos, né? Tanto instância estadual, nem falo aqui minha opinião, porque vai ser pesada, e municipal. Então, ou seja, todos perdidos, a doença não é explicada para ninguém, né? Como eu comentei numa live que eu fiz com o EV, que toda a pandemia, todo agente biológico, você tem que usar máscaras extremamente robustas, né? Máscaras grandes de proteção e tal. Agora, essa pandemia, que é a maior do século, que matou tanta gente, uma mascarinha de pano e álcool na mão, né? A distanciamento social não se explica cientificamente nada. Você pode assistir dezenas de jornais, eles repetem a mesma lábia, né? Cadê a investigação de onde veio esse vírus? Cadê as consequências de quem fez isso? Não, estão investigando aquele que roubou, aquele que é responsável pelas mortes, aquele que é responsável. Ninguém se preocupa realmente com o que houve, né? Ninguém sabe exatamente o que essa doença significa. Você, para fazer uma cepa, fazer uma mudança num vírus, você leva 20 anos. Agora nós temos cepas aí a todo gosto, né? Então, na minha opinião, é um caos absoluto, tanto federal, estadual, municipal. Os cientistas estão batendo cabeça, ninguém sabe nada, né? E a raiz do problema, ninguém fala nada. Então, nós estamos na terra de ninguém mesmo, e que se dane o povo, como sempre foi. Então, a teoria da conspiração que o Cleodon comentou, a gente fala sobre isso há 10 anos. O que ia acontecer? Que os estádios iam ser usados para funilar pessoas, onde você não sabe quem está lá dentro. Se sai dentro do caixão isolado, você não sabe se vai enterrar um parente, você não sabe quem está dentro do caixão. Enfim, nós estamos vivendo o caos. Eu entrevistei vocês, eu entrevistei a vocês há mais de 5 anos, você e o irmão Rubens Sodré, e vocês falaram que isso iria acontecer entre 2020 e 2021. A gente tem o programa, né? É verdade, é verdade. Então, basicamente é isso. O EV conhece bem a nossa história. A gente não se trata de gerar pânico, se trata de oferecer uma pílula azul e uma pílula vermelha. Você quer qual pílula? Você quer saber a verdade ou você quer, como diz, né, a ignorância é uma bênção, né? Que o Brasil investe na ignorância pesadamente. As escolas, eu conheço jornalista que não sabe escrever, eu conheço psicólogo que é maluco, né? Então, as faculdades não estão mais ensinando. As escolas, obrigado, as crianças... Silvio. As crianças... Não, você a gente não acha. Eu disse que eu conheço. O doutor Haroldo, o doutor Luiz, eu não conheço, então eu não posso falar. Mas eu conheço pessoas que saem da faculdade pior do que entraram. Então, no Brasil, tudo é possível. No Brasil, tudo é possível. Então, eu encerro minha fala por aqui, Vê. E se cuida, toma um xarope, Vê. Estou tomando. Doutor Haroldo, o que o senhor agora já ouviu um pouco de tudo, mas eu sei que o senhor é convicto no seu pensamento, né? Sempre foi.
E o que o senhor pensa disso, do lockdown, desses procedimentos políticos? E não vou me ater a um determinado estado, mas a todos os estados brasileiros, municípios, governo federal, municipal, estadual. O que o senhor acha disso tudo que está acontecendo? Eu gostaria de dizer o seguinte, às vezes as pessoas falam, pô, mas você muda de opinião. Eu mudo de opinião porque eu penso. Quem pensa e quem escuta o que o padre Cleodon colocou, o Silvio, né? Você muitas vezes derruba algumas crenças porque você fala, não, o pensamento deles foi um pensamento mais concreto. E eu aproveito para cumprimentar os dois, porque de uma forma cirúrgica, muito embora o doutor Zantucci deve fazer a sutura de tudo isso, mas de uma forma cirúrgica, disseram muito bem. O que eu gostaria de enfatizar, EV, é o exemplo que nós tivemos esses dias da Nova Zelândia, da Austrália, também de Israel e também aqui do Brasil, que é muito importante que se note que contra fatos não há argumentos. O que se viu em Araraquara, a coragem desse prefeito de fazer realmente, tomar medidas, e houve uma redução que eu não posso dizer se realmente foi tudo aquilo que se passou na mídia, mas houve uma redução extraordinária de mortes e de novas infecções e também já com leitos sobrando para as pessoas que vierem a precisar de uma possível internação. Eu também concordo que pouco se sabe, mas volto a repetir, o que nós temos aí de concreto é que o isolamento social ele tem dado uma resposta positiva. Volto a repetir o caso de Araraquara, né? Eu volto a repetir. E nós sabemos que o vírus parece que ele se propaga muito mais. Acho que o doutor Zantucci vai poder fazer uma explanação muito melhor, mas parece porque quando o doutor Zantucci, eu abri o programa com uma entrevista com ele. E o doutor Zantucci, ele questionou de forma diferente. Ele colocou o exemplo de vários países e até de Nova York, onde o lockdown, na verdade, não teria diminuído de fato proporcionalmente. Inclusive, ele citou Araraquara, mas eu vou pedir para ele citar de novo qual é a visão dele. Vai ser um prazer escutar a teoria dele, porque, volto a repetir, a gente muda de opinião porque a gente pensa. E se ele trouxer inovações, lógico que ficaremos super gratos, porque me parece, pelo que eu sei, o vírus não se propaga tanto pela superfície de móveis, de roupa, e que sim estaria na transmissão, exatamente, das gotículas de saliva que nós vamos, quando falamos, passando uns para os outros. Então, eu concordo com o que o padre Cleodon falou, o Silvio também, deu a impressão de que ainda sabemos muito pouco. A verdade é que nós temos aí um problema grave, psicológico, inclusive, das pessoas que ficam apavoradas, porque quando eu vejo o perigo, eu tenho duas possibilidades. Ou eu ataco o perigo, ou eu fujo sob efeito de adrenalina. Agora, e quando eu não vejo o perigo? Então, nós temos aí pessoas passando por crises agudas de ansiedade, de insônia, de preocupação, até às vezes um pouco exagerada. Outra situação também que me chama muita atenção é que alguns países conseguiram, parece que, um certo controle e estão, pelo menos a Organização Mundial de Saúde, está com medo de nós brasileiros. Por quê? Porque o vírus aqui está sofrendo mutação e nós estamos aqui completamente perdidos. Um dia não tem vacina, um dia não tem injeção, outro dia não tem analgésico, outro dia não tem sedativo. Olha, para você ter uma ideia, eu sou um exemplo. Eu sou um profissional da área da saúde. Eu clinico aqui no litoral e também clinico em São Paulo. Até agora, Evi, eu não fui vacinado. Eu não fui.
Onde há 4 vezes que eu vou procurar vacina, levo meus documentos, comprovante do meu consultório e tudo mais, não tem vacina. Então, houve, na minha opinião, eu sei que nós estamos falando do lockdown, que na minha opinião... Não, mas é importante isso que você está dizendo. É muito importante. Se a gente tivesse vacinação, esse país foi exemplo de vacinação. Qual de nós aqui da nossa faixa etária, qual de nós, quando criança, não foi vacinado com BCG, com antivariônica, com campanhas? Esse Brasil era o Brasil da campanha da vacinação. Agora também tem uma coisa, viu, EV? Eu acho que talvez não seja o momento exato agora para que façamos a CPI da pandemia, mas uma hora tem que ser feita assim. No momento, nós temos que trabalhar para que o povo receba a vacina, todos recebam as vacinas. Isso eu acho de suma importância que pais controlem seus filhos com os pancadões, vamos sair para a balada como se nada houvesse de perigoso, ou seja, o jovem é onipotente e ele acha que nada vai pegar. Agora também tem um aspecto que eu vou dizer que não agora, eu acho que agora é a hora de nós agirmos para que a população seja vacinada. Agora, um pouco mais adiante, eu sou a favor de que essa CPI investigue o curso desse dinheiro, começando pelo irresponsável que falou que era coisa de marica tomar vacina, pela irresponsabilidade de dizer que era uma simples gripezinha, né? E foi um péssimo exemplo que outros governadores se abraçaram, né? E a verdade é que dizem que o dinheiro foi enviado, nós temos 5.000 municípios, e nem 10% da população ainda foi vacinada. Onde é que foram parar essas vacinas? Cadê o dinheiro que foi desviado, que foi enviado da federação para todos os municípios e estados? Isso tem que ser investigado. Nós estamos diante de uma pandemia, mas nós estamos diante, eu sei que o termo não é muito correto, mas diante de uma sepsemia psíquica, de amoralismo, de falta de princípios, de falta de respeito com a humanidade, né? E acima de tudo, de valores, sabe? E estamos aqui. Então, eu acho sim que no momento o que nós temos de mais concreto e que me parece mais salutar, né, é o lockdown, porque as vacinas, até agora, elas estão sendo colocadas aí e já há até quem diga que não deva tomar. Você viu o número de pessoas, o EV, que não foram tomar a segunda dose. Ou seja, há uma situação de um certo descrédito, de uma angústia de espera, de uma ansiedade de antecipação, e que eu faço questão, com muito respeito, de ouvir a opinião do Dr. Zantucci, que é o mestre, que vai poder dar aí um colorido em tudo que eu falei, o Silvio também e o padre Cleudon. Doutor Zantucci, se o senhor conseguir considerar, porque a entrevista inicial foi justamente o esclarecimento de todo o seu conhecimento médico, né? E da importância que o senhor tem também como médico no Brasil, no mundo, né? Mas agora cada um expressou aqui a sua opinião e o senhor viu que ainda existem dúvidas e que tornam, às vezes, as colocações bem diferentes. Por quê? Por causa de informação de mídia, né? E existem as informações estatísticas dentro dos órgãos da medicina, dos órgãos de saúde. Então, doutor, por favor, mais uma vez, eu sei que pode ser redundante, vou te pedir mais resumidamente, né, sobre o que foi dito aqui. Eu quero parabenizar, em primeiro lugar, a exposição dos três que me antecederam, né? O padre, o doutor Haroldo, o doutor Silvio, aí, pelas exposições. E, na verdade, como eu disse no começo,
esse é um assunto extremamente polêmico, né? Porque quando eu, sinceramente, eu já disse no começo, vou repetir, eu acabei, quando o EV me convidou para participar, eu fui me aprofundar um pouquinho mais na literatura sobre o que está acontecendo. E eu me deparei, realmente, com trabalhos bastante diferentes, aliás, como em tudo na medicina, né? Qualquer assunto que se procure na medicina, você vai achar trabalhos importantes falando contra e outros importantes também falando a favor. Claro que a gente precisa ter um filtro, ver a origem desses trabalhos e as fontes, que são muito importantes. É claro, uma publicação do Lancet talvez tenha muito mais valor do que de uma revista B ou C, né? Então, essas coisas a gente leva bastante em consideração na vida acadêmica e são levadas, sim, em consideração. Então, eu queria aqui, na verdade, antes de colocar a minha posição nisso, queria mostrar exatamente o que foi comentado pelo Dr. Haroldo até, no sentido de deixar aqui uma questão para que a gente faça uma reflexão sobre isso. Procure, dentro das condições brasileiras, trazer aquilo que realmente seja de melhor para a nossa população. Eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas em relação ao lockdown. Agora, a gente pega uma publicação do que aconteceu em Araraquara, por exemplo, quem lê isso e isso aqui acaba se bastando, fala, puxa vida, Araraquara teve uma queda de novos infectados de 57,5% durante o lockdown que eles tiveram. E as mortes semanais caíram em 39%. Eu estou com esse artigo aqui em mãos, eu estou traduzindo exatamente o que está escrito aqui. Essas informações todas são muito importantes e são coisas que devem ser levadas em consideração. Agora, eu tenho um outro artigo que está aqui também nas minhas mãos, que é uma publicação de Nova York, pelo governador de Nova York, que deixou a cidade 50 dias em lockdown e ele chegou à conclusão que, está aqui escrito, eu vou ler o que está escrito aqui, algo em torno de 2/3 das internações eram de pessoas que estavam confinadas em casa e apenas 4% dos internados haviam utilizado o transporte público. Quer dizer, são comunicações completamente controversas. E a gente realmente fica muito em dúvida a respeito disso. Aí a gente pega as informações vindas da Suécia e a gente não pode realmente comparar isso com o que acontece no Brasil. A Suécia é um país que o nível educacional é muito superior ao nosso. Eles não têm comunidades como nós temos aqui. O nível socioeconômico e educacional realmente é muito diferente. Comparável, sim, como disse o Dr. Haroldo e o Dr. Silvio, a Nova Zelândia e a Austrália, perfeitamente. E são estatísticas que se sobrepõem realmente, né? Suécia, Nova Zelândia e Austrália. Agora, é difícil você pegar essas estatísticas e querer trazer para o Brasil, onde existem comunidades onde até não existem água corrente, muitas vezes, sabonete, álcool gel. As pessoas moram, às vezes, 4, 5, até mais, num cômodo apenas. Não, são condições completamente diferentes. Na Suécia, existe uma norma. É para manter distanciamento social, é para usar máscara, é para lavar a mão e usar álcool gel. Então, todo mundo faz isso. Aqui, nós, infelizmente,
por uma série de razões, a gente não consegue fazer isso. E aí, de repente, chega o final de semana, a gente vê pancadão, balada, rave, a massa toda reunida. Então, o que está acontecendo hoje, que também a vacinação tem muito a ver com isso, a faixa etária de contaminação pelo vírus está mudando completamente. A gente vai lá no Sírio-Libanês, onde eu tenho pacientes internados, a gente vê hoje um pessoal dos 30 aos 50 sendo internados. Quando em julho, agosto do ano passado, a gente via o quê? 80, 85, 75, doentes graves. Mas hoje, essa juventude que está aí se contaminando de uma maneira mais maciça, até talvez porque tenham cansado do isolamento, a gente somos até capazes de entender isso, porque também ficamos em isolamento durante bastante tempo, como disse o padre agora há pouco, e isso tudo acaba cansando. E a juventude é muito mais intempestiva, muito mais agressiva, né? Então, essas coisas acabam acontecendo. Eu tenho comigo, diante de toda essa miscelânea que a gente vê na literatura, eu acho que a virtude está no meio. Se a gente conseguir fazer isolamento social, se a gente conseguir preservar os nossos velhinhos em casa, se a gente conseguir usar máscaras efetivas, se a gente conseguir lavar as mãos e usar álcool gel, eu acho que de uma forma bastante intensa a gente vai estar pouco exposto à contaminação viral. Essa realmente é a minha postura. Mesmo porque ninguém aguenta ficar muito tempo em lockdown. Eu não sei se os colegas debatedores concordam com isso. É isso, você vê. Tá certo. Eu queria ouvir agora. Quer falar, doutor Haroldo? Então, eu acho que o doutor Zantucci também, de forma maestral, colocou, e muito bem, de forma cautelosa, como dizia São Tomás de Aquino, o equilíbrio está no meio termo. E eu acho que realmente fazermos isolamento social, lavarmos as nossas mãos, usar álcool gel, a máscara é super importante, né? E também, eu até acrescentaria também esse colapso que nós estamos vivendo no meio das autoridades, né? Que estão, na minha opinião, fazendo desse momento um trampolim político, né? Não, porque fulano, inclusive, né? Usando palavras de baixo calão, atingindo um ao outro. Gente, não é motivo. Nós não vivemos um momento para isso. Nós vivemos um momento, como o doutor Zantucci colocou, para que a gente tome posturas que estão mostrando que nós temos um certo resultado. Deu certo em Araraquara? Então vamos fazer. Lógico que eu fico morrendo de dó em ver, como você também tem vários amigos que a gente se coloca no lugar através da empatia e você fala, meu Deus do céu, como é que ele vai pagar os funcionários, como é que ele vai pagar o aluguel, como é que vai manter essa casa aberta? É um problema seríssimo. E, inclusive, hoje de manhã, assistindo um telejornal, para você ver como a população está sofrendo, inclusive, de um estresse pós-traumático, o nome já diz, estresse pós-traumático, que algumas escolas já estavam aí prontas para receber um certo número de alunos e tudo mais, e a maioria delas, as professoras, inclusive uma delas chegou a se emocionar que não apareceu um aluno. Essas autoridades deixarem de fazer de se digladiar e ficar apontando um para o outro, me desculpem, de forma apolítica, de forma apartidária, entendeu? É muito triste ver um chefe do executivo continuar falando sem usar máscara, se aproximando das pessoas. É um formador de opinião.
ele é um comportamento modelo. Eu não queria entrar muito nessa área, mas, infelizmente, isso vai sofrendo um efeito cascata. O outro governador também, o presidente está fazendo isso, então, e aí vai embora. E aí, meus amigos, estamos direto da Santa Efigênia trabalhando na rua, local de trabalho tudo fechado por causa do infeliz do nosso governador, que não ajuda ninguém, só pensa na hierarquia deles. A partir de amanhã estamos atendendo aqui no meio da rua junto com o povão. Abraço a todos. Haroldo, eu acho que o que mais me preocupa, o que mais é, às vezes, a falta da sensibilidade humana. Então, assim, eu sei que pode-se falar, não, mas tem que ficar de qualquer jeito em casa. Tem que ficar de qualquer jeito em casa, mas o IPTU tem que pagar, a luz, o gás, e senão isso é cortado. Tem gente que ganha o dinheiro no dia a dia. E enquanto o programa está acontecendo, a gente está colocando entradas de noticiários, de matérias, de empresário dando opinião, né, que isso está entrando aleatoriamente, né? E o que mais me assustou, o que mais me emocionou foi ver, por exemplo, aqueles fiscais tirando do cadeirante o tabuleiro. E aquela senhora sendo jogada no chão e ela dizendo, eu preciso disso aqui para viver hoje aqui na rua. Aí eu falei, mas vai para casa, vai morrer. Não, ela vai morrer de fome. Na verdade, eu sei que o que eu estou falando é totalmente fora do que um comunicador devia falar nesse momento. Eu questiono isso como ser humano. Eu acho que você está corretíssimo em você colocar. Inclusive, e o corte? E o corte da energia? E as pessoas que estão sendo o corte de energia? O que é uma casa, uma mulher que mora sozinha, com 2, 3 filhos, sem energia, sem alimentos? Nós chegamos ao ponto, EV, de que parte da população, Dr. Zantucci, Silvio e Padre Cleodon, estão voltando a cozinhar a lenha. Isso significa que nós estamos caminhando para uma republiqueta. E perto de regiões urbanas, regiões que são urbanas, e voltando a cozinhar a lenha. Meus amigos, vamos ouvir agora o Padre Cleodon Amaral. Existe toda uma situação, né? É todo um contexto. Claro que se houver um lockdown de 3, 4 meses, deveria haver, sim, um congelamento da parte do governo. Um congelamento com relação aos aumentos, com relação ao pagamento de luz, de água, de imposto, de aumento de gasolina, aumento de tudo. Tem que ter um congelamento. Não adianta só o governo dar um dinheirinho para os pobres e não congelar. É claro que tem uma pessoa lá na rua vendendo as coisas, os comerciantes que estão em casa, trancados, vão ficar revoltados, porque a loja dele, que ele paga imposto, que ele paga aluguel, está fechada. E na frente dele tem um ambulante vendendo coisas que a loja dele vende, onde ele paga imposto e ele tem que pagar aquele aluguel naquele mês, porque se ele não pagar, ele vai pagar uma multa, ele vai cumprir ordem de despejo. Então, sim, por mais que se passe fome, os ambulantes, lockdown, ou se faz lockdown, entendeu? Ou então, deixa bagunça. O doutor Zantucci está aí, ele como médico, né? Por mais que o vírus seja uma coisa nova, ele como médico, ele sabe quais são as consequências de um vírus. Nós temos aí. Só um parêntese. O que nós mostramos aqui, no caso do que nós mostramos, são as pessoas que não foi permitido abrir as lojas e que eles foram enfrentar, colocar na frente. Não era o ambulante que põe na frente da loja. Eram as pessoas que as lojas não foram permitidas funcionar e eles quiseram enfrentar. Mas eu acho também que tem como chegar, tem como saber fazer, sabe? Eu acho que aglomerar, e aquela aglomeração toda dos fiscais, mas vamos embora. Continua. Então, mas aí entra o governo. O governo entra para segurar os fiscais, para segurar metrô, para segurar ônibus. Não adianta fechar a igreja e os ônibus superlotados, realmente não adianta. Então, tem que ter toda uma organização. Eu concordo com o doutor Silvio
numa conspiração no sentido de que estão politizando tudo. A gente já falou isso várias vezes aqui, e é sabido politizar a vacinação. Nós conseguimos fazer com que todos os brasileiros votem em um dia só. Nós temos uma organização no Brasil onde todos os brasileiros votem em um dia só. Essa mesma organização pode ser usada para vacinação. Agora, é claro, aquilo que o doutor Haroldo falou, tem que ter vacina, tem que ter insumo, tem que ter a preparação, mas organizar para vacinar, sim, nós temos várias formas de fazer isso. Agora, existe o que o doutor Silvio falou, existe uma politização de governadores brigando com o prefeito, de governadores brigando com o presidente, do presidente brigando com o secretário da saúde daqui, secretário da saúde dali, e quem está pagando isso é o povo. Infelizmente, o que o doutor Zantucci falou também é verdade, eu falei isso no último programa. As UTIs estão lotadas de jovens. Por quê? Os jovens vão lá para a danceteria, vão para os barzinhos, vão para tudo quanto é lugar, eles pegam o vírus e passam para os familiares que estão trancados dentro de casa. E eu acho que ainda pior são os produtores, os realizadores. E eu sempre mando recado aqui para você jovem, você adolescente, que eu já fui, todos nós aqui já fomos, a gente acha que não vai morrer, a gente acha que nada vai acontecer com a gente. Agora, entendam uma coisa, vocês estão sendo tontos, sabe por quê? Vocês estão chegando lá, colocando dinheiro na mão deles, do povo que está produzindo isso, aí a polícia chega, acaba com o negócio ali, né, do meio, dinheiro é devolvido para vocês, o dinheiro vai continuar no bolso deles, eles vão ficar presos. A tristeza, EV, a tristeza é que eles chegam doentes no hospital, chega doente no hospital, o corpo médico, ao invés de dar lugar para a pessoa que tem 80 anos, que tem 70 anos, vai dar lugar para o jovem. Então, deixa quem tem 70 anos morrer, já que não tem lugar na UTI, deixa quem tem 70 anos morrer, porque já tem 70 anos, já viveu o suficiente. Vamos dar lugar para os jovens. Então, esses jovens inconsequentes que estão pegando vírus aí nos barzinhos, nas choperias, nas danceterias, chegam no hospital e ainda tem privilégio de pegar UTI e deixa os velhinhos morrerem. O Brasil é um país enorme. Se você comparar o Brasil com Suíça, com Portugal, com outros países que são do tamanho de São Paulo, é muito mais fácil você fazer um lockdown. É muito mais fácil você... E o pessoal... Outra cultura, é um pessoal desenvolvido. Esse pessoal se fala para ficar em casa, o pessoal fica. A Nova Zelândia tem 4 milhões de habitantes. O Dória manda ficar em casa, o Dória é ditador, entendeu? O pessoal não entende. Eu gostaria de fazer uma... Se a gente for pensar, Lisboa cabe nos jardins. Eu gostaria... É muito complicado. Eu não tenho mais tempo. E o Silvio não falou. Se eu não der a palavra para o Silvio, o programa vai acabar. Infelizmente, eu não tenho mais tempo. Ok. Silvio, por favor. Para a gente finalizar. Eu acredito que nós estamos raspando a superfície. A coisa é muito mais profunda, essa coisa é muito mais complicada do que os olhos veem, né? Se cogitou nos últimos dias... estado de sítio. Se cogitou espalhar o exército pelo Brasil para conter as pessoas ou direcionar as pessoas para locais, sabe-se lá por quê. Então, isso me assusta. O vírus, ele existe, é um fato, é um vírus de superfície, é um vírus que já existe estudos na França a respeito de que você for no hospital e pegar um corrimão, onde passou alguém ali com o vírus, você pega o vírus. É um vírus que pode ser pego pela água. Agora, se o isolamento ele é tão funcional, como é que vai se evitar pela água? Porque ninguém diz o que é realmente. Ninguém fala a verdade, né? Eu ouço cientistas, especialistas no Brasil inteiro, eu recebo, você sabe disso, 1 trilhão de depoimentos de pessoas extremamente capazes, batendo cabeça.
ninguém sabe o que está acontecendo. Agora, o que me preocupa não é o vírus em si, é os desdobramentos à conta do vírus. É isso que me preocupa, né? Porque se um governador, né, como o próprio Cleudon disse, é um ditador, impõe, mas não dá condições, distanciamento social em favela, como é que você vai fazer? Não existe distanciamento. E o grande... Sabe o que é pior que o vírus? 1000 vezes pior, a fome. Que isso também, se isso se estender, vai ter... Eu não gosto de nenhum político, deixar bem claro, não apoio nenhum. Mas o presidente fala, estamos caminhando para algo... Ou seja, ele já fala o que nós falamos lá em 2015, em 2016 com o EV, que seria a grande calamidade. Pessoas atacando as outras a troco de comida, entendeu? Então, se a gente está passando por um momento, nós estamos repetindo o que os jornais falam. Você vai na rua, pessoas denunciando o vizinho, porque o vizinho está conversando com outro. Pessoas denunciando as outras porque não tem máscara. Ninguém percebe que esse tipo de esfriamento pode ter uma consequência muito maior. É isso, eu sei que o tempo está estouradão. Eu já terminei e, infelizmente, não dá mais para a gente falar mais. Eu queria agradecer imensamente a participação de todos vocês, tão esclarecedora. E, doutor Zantucci, muito obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço e parabéns aos outros participantes. Também foi um prazer. Viu? Grande abraço para vocês.